Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu, Davi Eduardo, junto com minha equipe composta por Gabriel, Carlos, Zaqueu, Pietro, Tori e Eduardo, vamos apresentar um trabalho sobre Bhaskara II. Quem foi Bhaskara II? Bhaskara II, também chamado de Bhaskara Charaya e Bhaskara o Mestre, nasceu em 1114, morreu por volta de 1185, viveu na região do atual estado de Maharashtra, na Índia. Foi matemático, astrônomo, professor e estudioso da tradição científica indiana. Tornou-se diretor do Observatório Astronômico do Jerusalém, que era um dos maiores centros científicos da época. Enquanto grande parte da Europa ainda estava estruturando as suas universidades, a Índia já possuía tradições matemáticas consolidadas. Bhaskara herdou o conhecimento de grandes matemáticos como Aryabhata, Brahmagupta e Vajra Mihira. O seu trabalho foi o auge da matemática indiana medieval. Pouco se sabe sobre a vida de Bhaskara. Historiadores consideram confiável que seu pai se chamava Mahesvara e ele era um matemático e astrônomo. Por conta disso, ele ensinou Bhaskara desde pequeno a matemática. Mais tarde, Bhaskara acabou se tornando professor e liderou o Observatório de Undjan, um dos principais observatórios de estudo da época. Seus livros foram escritos e publicados por volta de 1150, diferente de outros cientistas modernos. As informações sobre Bhaskara são encontradas em seus livros ou escritas por algum de seus descendentes. Um homem que fez tanto pela matemática, pouco se sabe sobre a vida pessoal. Dentre todos os trabalhos de Bhaskara, sua maior obra-prima é o Siddhanta Shiromani, que é dividido em 4 partes: Lavat, que é a aritmética; Bija Ganita, que é a álgebra; Graha Ganita, que é a matemática planetária; e Golodhyaya, que é a astronomia. As principais contribuições de Bhaskara foram na matemática e na astronomia. Na álgebra, ele criou e aperfeiçoou métodos para resolver as equações quadráticas, que são aquelas que aparece o termo elevado ao quadrado. Ele também estudou sistemas de equações determinadas e problemas envolvendo números negativos e o número zero, algo que ainda era novidade para muitos estudiosos naquela época. E além disso, Bhaskara pesquisou profundamente as chamadas equações de Feld, que era um tipo de problema matemático bastante complicado naquele tempo. E o mais impressionante de tudo isso é que ele encontrou forma de resolvê-las muitos séculos antes de matemáticos europeus chegarem a resultados parecidos. Isso mostra o quanto a matemática indiana era avançada desde aquele período. Mas Bhaskara não se destacou apenas na matemática, ele também tem diversos feitos na astronomia. Ele fazia cálculos muito precisos na época, tipo, ele estudava os eclipses, calculava a posição dos planetas, analisava o movimento dos corpos celestes, e para isso ele utilizava principalmente da trigonometria, que é um ramo da matemática que foi bastante importante para entender o céu e a fazer as tais previsões astronômicas. E graças a esses estudos, ele conseguiu tornar os cálculos astronômicos mais precisos e contribuiu para o avanço da ciência na época. E por conta de todo esse trabalho, Bhaskara é lembrado como um dos maiores matemáticos e astrônomos do século XII, deixando um legado que influenciou e influencia muitos estudiosos até hoje. A forma de Bhaskara no Brasil é para resolver equações de segundo grau usando a chamada forma de Bhaskara. Porém, não há evidências históricas de que Bhaskara tenha criado essa forma, exatamente da forma como conhecemos hoje em dia. Métodos para resolver equações quadráticas já existiam antes dele, como a forma de Bhaskara, principalmente no Brasil e em muitos outros países, é chamada apenas de forma quadrática. Delavat era realmente sua filha. Existe uma história famosa que diz que Bhaskara inspirou Delavat para consolar sua filha depois que um acidente impediu seu casamento. No entanto, historiadores afirmam que não há provas de que essa história seja verdadeira. Delavat pode ter sido esposo, outra pessoa, até mesmo um personagem simbólico. Por isso, essa narrativa é considerada mais uma lenda do que um fato histórico. Bhaskara foi um dos maiores matemáticos da Idade Média. Seus trabalhos contribuíram para a matemática indiana, a álgebra, a trigonometria e a astronomia. Muitas de suas ideias estavam séculos à frente do seu tempo e, mesmo após quase 900 anos, seus livros continuam sendo estudados por historiadores da matemática e da ciência.
Um dos maiores feitos matemáticos associados a Bhaskara II foi o método Kravala, também conhecido como método cíclico. Ele era utilizado para resolver certos tipos de equações, especialmente as chamadas equações de Pell. Em vez de encontrar a resposta diretamente, Bhaskara trabalhava com uma sequência de aproximações, reduzindo o erro a cada etapa até chegar a uma solução exata. O método já possuía antecedentes na matemática indiana, mas Bhaskara o aperfeiçoou. Outro destaque foi a Lilavati, sua obra mais famosa de aritmética. Em vez de simplesmente apresentar fórmulas, ele ensinava através de problemas, poemas e desafios envolvendo temas como geometria, juros, progressões e mensuração. Assim, a matemática se tornava mais acessível e interessante. Mas afinal, por que Bhaskara II é tão importante? Sua importância não está apenas em ter resolvido determinadas equações. Ele representa o auge de uma longa tradição matemática indiana, construída por estudiosos como Aryabhata, Brahmagupta e Vajramihira. Além da matemática, Bhaskara aplicava esses conhecimentos à astronomia para estudar fenômenos como eclipses, movimentos dos planetas e outros fenômenos celestes. Sua grande obra, Siddhanta Shiromani, reunia aritmética, álgebra e astronomia em uma única tradição de conhecimento. Por isso, quase 900 anos depois, Bhaskara continua sendo lembrado como um dos grandes matemáticos e astrônomos da Índia medieval. Quem criou a fórmula de Bhaskara? A chamada fórmula de Bhaskara não foi criada por uma única pessoa. A resolução de equações do segundo grau surgiu e foi sendo aperfeiçoada ao longo de milhares de anos, passando por diferentes civilizações e matemáticos. Os babilônios, por volta de 1800 a.C., já resolviam problemas equivalentes a equações quadráticas, utilizando métodos semelhantes ao que hoje chamamos de completar quadrados. Séculos depois, Al-Khwarizmi, no mundo islâmico, sistematizou métodos para resolver equações quadráticas. Na Índia, matemáticos como Sridhara também desenvolveram regras para esse tipo de equação. É nesse contexto que aparece Bhaskara II. No século XII, ele preservou, desenvolveu e utilizou conhecimentos matemáticos anteriores em sua obra Bija-Ganita, tornando-se uma figura muito importante na história da álgebra. A fórmula que conhecemos hoje é uma forma moderna e simbólica de representar métodos que foram desenvolvidos gradualmente por diferentes matemáticos. Mas por que ela é chamada de fórmula de Bhaskara? Porque Bhaskara II realmente trabalhou profundamente com equações quadráticas e contribuiu para o desenvolvimento e preservação desses métodos. Com o tempo, especialmente no Brasil, seu nome acabou sendo associado a fórmulas ensinadas nas escolas. Por isso, dizer que Bhaskara II inventou a fórmula de Bhaskara é uma simplificação. Ele não foi o criador original da resolução de equações quadráticas nem da fórmula moderna. Internacionalmente, ela costuma ser chamada simplesmente de fórmula quadrática. Em resumo, Bhaskara II não inventou sozinho a fórmula, mas foi um dos grandes matemáticos que contribuíram para o desenvolvimento da resolução de equações quadráticas. O nome fórmula de Bhaskara tornou-se popular no Brasil por causa dessa importante contribuição.